português, que fiz a tradução. Sim. Memórias de imaginação de um pintor ocidental. Nessas tentativas desajeitadas de pintar, eu tento voltar aos passos num futuro que nunca conheci. Memórias do passado são passadas além das memórias que nunca vi. Consigo imaginar o futuro somente se ele se tornar presente. Através dessas pinturas, consigo vislumbrar cenários que nunca vi, pois eles não existem. Eles não pertencem a mim. Que minhas pinturas desconcertam vocês como elas me desconcertaram quando estava pintando durante noites de insônia. E aqui eu organizei os documentos dele desde o nascimento até os postos dele no exterior, como embaixador na Indonésia e como embaixador na Coreia do Sul. Deixa eu ver. Aqui, que quando ele entrou no Itamaraty, né, que foi na Folha de São Paulo, o primeiro Nicei aprovado no Itamaraty. Jovem Nicei quebra a barreira do Itamaraty. Ele venceu o preconceito, tornou-se um diplomata importante. Ele foi colocado em funções difíceis, inclusive na ONU, não é? Ambassador of Brazil to Indonesia, and yet here I am talking to Ambassador Fujita. It seems like that's a Japanese name. Mm-hmm. Yes, in fact, my family name is Fujita, and it only shows that Brazil is a very diversified country because there is a large community of Japanese descendants living in Brazil since early 20th century. O primeiro legado dele era ele ter sido a primeira pessoa de ascendência japonesa no Itamaraty, funcionando no Itamaraty. Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, não parece grande, mas era grande porque era inédito. Aqui, ó, são várias cartas. 19 de dezembro de 74. Somente dois candidatos de São Paulo foram aprovados. A imprensa tinha muito interesse em conhecer quem eram esses candidatos, né? E aí, na empresa japonesa, eu estava sendo descrito como o orgulho da comunidade japonesa. Bom, ele é filho do Yoshiro Fujita e da dona Chiyoko, que acho que a família do pai do Edmundo é de Fukushima. E a família da mãe dele é de Nagano. Como primogênito, o pai dele, que tinha um negócio, né? Ele sonhava de ter o Edmundo como um sucessor dele na empresa dele, né? Meu pai, no início, queria que ele sucedesse a empresa, né? Ele entrou para a empresa, tal, trabalhou um pouco e chegou um momento que o meu pai decidiu que ele precisava conhecer os nossos fornecedores lá no Japão. Aí provavelmente foi nessa época que ele voltou e resolveu seguir alguma carreira que estivesse relacionada com viagens para o exterior. Na verdade, o pai dele realmente não queria, né? Falou para ele, nossa, nós precisamos de um advogado aqui na empresa, você pode ser o meu sucessor. E na cultura japonesa, o primogênito sempre segue a coisa do pai, né? Why did you choose the Foreign Service? Well, it's a profession like any other, but I felt that I would like to join the Foreign Service in order to go to different places, to meet different people, and to help Brazil being better known worldwide. So, in the same way that you have a multicultural society in Brazil, I wanted to see a multicultural world. E aí me lembro, nessas trocas de cartas que nós tivemos, ele até mencionando assim,
Nossa, eu acho que não vou gostar de trabalhar como advogado, porque eu estou aqui defendendo os interesses dos estrangeiros no Brasil. Na verdade, o que eu queria fazer é defender os interesses brasileiros no exterior. O embaixador Edmundo me procurou. Eu já tinha uns 12 anos de carreira e ele chegou, veio me procurar para saber como é que ele podia fazer para ser removido para a Embaixada do Brasil em Tóquio. Então foi assim. E aí eu o conheci, quer dizer, imediatamente o embaixador era uma pessoa que te passava uma segurança, passava uma confiabilidade. Nos lugares que são ou fortes ou há dificuldades políticas, porque você precisa ter uma parte da embaixada que seja sólida, que seja forte, não é? Porque, no fundo, uma das coisas que a embaixada faz é interpretar para o seu próprio governo, no caso o governo brasileiro, uma das coisas que faz é analisar o que está acontecendo no país onde ele está sediado. Esse daqui foi quando ele serviu em Nova York, com o quadro do Portinari, né, com o embaixador Sardenberg, e os diplomatas que serviram com o embaixador Sardenberg. Esse daqui foi Moscou, quando nós servimos em Moscou, 85 a 88. E aí com Ronaldo também. Eles fizeram uma viagem para Cuba. E aí, essa foi a foto que eles quando tiveram um encontro com Fidel Castro, e ele quase assim, beijando o Edmundo. Quando o Edmundo foi diretor da Ásia e Oceânia, aqui no Itamaraty, o primeiro-ministro Koizumi visitou o Brasil. E essa daqui é uma viagem que eles fizeram no interior de São Paulo, não me lembro da cidade. E eles estavam num helicóptero, né? Sobrevoando a região para depois aterrissar numa outra cidade. E o primeiro-ministro Koizumi viu de cima uma manifestação muito interessante dos imigrantes japoneses que estavam naquela área. Ele viu assim flores, mas escrito em japonês, em letras japonesas, dizendo "Bem-vindo, ministro". Ele ficou tão tocado com essa manifestação, né, que ele perguntou ao embaixador japonês: "Posso descer e ver, cumprimentar as pessoas?" Aí o embaixador japonês falou: não pode, porque não está dentro da nossa agenda. Aí o Koizumi virou para o Edmundo: "Posso descer?" Aí Edmundo falou: "Pode, vamos descer." Aí falou, de repente, o helicóptero do primeiro-ministro estava descendo lá e ele foi lá, cumprimentou todo mundo, abraçou todo mundo. Depois, quando ele voltou para São Paulo, ele contou essa história que ele chorava, o Koizumi. Então, são essas fotos aqui. Nos conhecemos em 72, no curso de verão. E acho que nesse curso de verão ele encontrou com muita gente de vários países, 34 estrangeiros de 25 países. E de lá se falava muito em diplomacia, se falava muito em uma atividade prática do direito, né, do direito internacional. Daí eu voltei até bastante curioso com aquela carreira, mas falei assim, bom, mas nunca ouvi falar que iniciei tivesse entrado na carreira diplomática, então também não é nem comigo essa história. Todas as cartas. Mas começamos a trocar cartas, né? Ele falou: eu preciso melhorar o meu inglês, por favor, corrija, assim. Aí a gente realmente escrevia muitas cartas. De julho de 72 até nosso casamento em agosto de 75. Quando cheguei aqui no Brasil, ninguém falava comigo numa língua estrangeira. Todo mundo falava comigo em português. Não achava que era diferente, que era estrangeira. Andava pelas ruas de São Paulo, no Rio, todo mundo falava comigo em português. E ficava assim, meu Deus do céu, estão falando comigo, o que será? Mas o Edmundo falou, essa daqui é comum, você é brasileira pela aparência, você não faz uma diferença para os brasileiros. Você, né,
Everybody could be Brazilian. Everybody is Brazilian. Na troca de cartas, ele falava, eu me sinto assim muito sem raiz. Eu não me sinto entre as culturas. A minha geração se sente um pouco perdida, porque eu sei que eu tenho a cultura oriental, mas a parte ocidental é muito forte também. Eu me sinto no meio. Acho que naquela época, né, que a gente se comunicava, ele tinha essas angústias. Mas uma vez que ele entrou no Itamaraty, nunca mais ele falou dos anseios e angústias existenciais dele. Eu acho que no fundo do fundo ele quis ser embaixador no Japão. Poderia ter sido, não é? Poderia ter sido. Não chegou a ser, não. Eles foram ao Japão, né? Eles serviram no Japão, mas não como embaixadores. Então poderia ter sido. Eu, na minha opinião, não é muito complicado o Brasil. Quer dizer, às vezes você vislumbra uma possibilidade, daí ela não se realiza, né? Ele não tinha ambição de ir para a Europa. Eu acho que, no fundo, ele gostaria de ter sido embaixador do Brasil no Japão, né? Ainda tinha 6 anos ou 4 anos de carreira na frente, mas ele adoeceu e não deu para ver se realizava esse sonho. Ele foi o primeiro Nisei a entrar no Itamaraty, né? E o primeiro Nisei também a ser embaixador. Então ele é um diplomata, gostava muito da profissão dele, e ele não só fazia a parte intelectual, a parte política, a parte econômica, mas a parte social da diplomacia.